Oi, pessoal, vamos agora iniciar os nossos estudos do capítulo 8, certo? Continuando aí a geração de 22 do modernismo no Brasil, também chamada de fase de destruição, tá? Vamos estudar agora dois autores dessa primeira geração do movimento, né, do modernismo no Brasil, que são Mário de Andrade e Oswald de Andrade, também chamado de Oswald, como ele gostava, né? Oswald de Andrade, para ser um nome mais abrasileirado, né? Ele gostava, tinha esse gosto pelas coisas nacionais e certa vez falou, né, que seu nome poderia ser também falado de forma brasileira, Oswald de Andrade. Então, esses dois autores vamos estudar hoje, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Eles não são irmãos nem parentes, tá? É só o sobrenome que é igual. Então, esses autores traziam nessa primeira fase do modernismo no Brasil a atualização dos temas relacionados ao Brasil, tá? Propuseram a renovação da própria linguagem utilizada para representar o país na época, que era a linguagem coloquial, certo? Falada pelos brasileiros. Trazia a incorporação de novos assuntos da literatura, como a mecanização e o progresso dos centros urbanos, a assimilação das técnicas de escrita das vanguardas. Lembram que eu falei para vocês, né? Que o modernismo na primeira geração foi influenciado pelas vanguardas europeias. Então, vocês vão encontrar na produção desses autores alguma coisa de cada uma das vanguardas, tá? Traços, né? Esse alguma coisa, eu quero dizer, são traços desses movimentos de vanguarda. Então, nós temos aí a combinação dos elementos culturais, econômicos e políticos da metrópole paulista, que viabilizou aí a consolidação do modernismo no Brasil. Então, vai ter essa combinação, certo, desses elementos culturais e econômicos e também políticos, relacionado mais precisamente a São Paulo. Nós temos aí, né, que nas ruas e estabelecimentos da metrópole paulista, era possível notar a contradição entre progresso, vanguarda e tradição e provincianismo. Então, eles vão trabalhar nessa vertente de progresso, mas também vanguarda e tradição e provincianismo. São elementos que coexistem, né, associados à modernidade e também elementos associados à persistência de estruturas sociais arcaicas. Há uma discussão também da identidade nacional brasileira para o século XX. Vai haver essa discussão dentro, né, dessa primeira fase do modernismo no Brasil. Vamos conhecer Mário de Andrade, entre a tradição e a inovação. Quando a gente vê lá no título do capítulo, né, que é uma fase de destruição, lembram que na outra aula nós estudamos que não necessariamente eles vão acabar com todos os preceitos das outras escolas, mas vai trazer, né, vai trazer, na verdade, de forma inovada, né, essas características de se produzir literatura, né, como de um novo modo, né, como uma nova arte. Então vamos lá. Ele foi considerado um dos principais escritores brasileiros, né? Apresenta aí uma vasta obra, tanto em prosa quanto em poesia. Destacam-se a busca pela consciência nacional e o equilíbrio criterioso entre a tradição e a inovação. Então, ele não deixa de lado, né, o que foi passado, mas traz um equilíbrio entre tradição e inovação. Dedicou-se à pesquisa das tradições brasileiras ao longo de sua vida. Acreditava na possibilidade de conciliação entre o passado e a modernidade. Por isso, a gente está trabalhando aí, né, nessa vertente, nessa análise da produção do Mário de Andrade com o tópico entre a tradição e a inovação. A poesia, né, do Mário de Andrade, que tem aí destaque a Paulicéia Desvairada e também Meditação sobre o Tietê. Nós temos aí a estreia de Mário de Andrade na poesia, ocorreu em 1917, quando ele publicou Uma Gota de Sangue em Cada Poema. Entre 1920 e 1921, apresentou uma composição dos poemas reunidos em Paulicéia Desvairada. Paulicéia Desvairada é um livro de poemas, certo, do Mário de Andrade, e Paulicéia faz referência à cidade de São Paulo, tá? É um livro aí de 1922. A repercussão causada pela obra Paulicéia provocou rejeição
por parte dos críticos literários do período. Então, a princípio, todo mundo achou uma forma muito diferente de produzir literatura, por isso também rejeitada. Eles eram apegados ao conservadorismo estético, certo? Os críticos da época, né, muito conservadores. O desvairismo, que apresenta no título Pauliceia Desvairada, na verdade, é a criação de uma poesia nascida do inconsciente, com imagens ousadas e exageros coloridos. A presença da escrita automática do surrealismo, o fluxo alucinado e desregrado de palavras, que traz aí também uma das características, né, de vanguarda. Para Mário de Andrade, a poesia em analogia à música deveria se emancipar do verso melódico, então tem que tirar um pouco dessa questão da rima, né, da métrica, e desenvolver o chamado verso harmônico, no qual as palavras vibram, né, independentes, à espera de uma completude de sentido. Nas obras Clã do Jabuti, de 1927, e Remate de Males, de 1930, os temas derivam de mitos indígenas, sertanejos e africanos. Então veja que ele passou boa parte da sua vida pesquisando sobre, né, a cultura do povo brasileiro para trazer aí na sua produção literária. Os poemas adquirem um viés autobiográfico. O que é um viés autobiográfico? Quando a produção literária traz algo da experiência do próprio autor, explorando as inquietações pessoais do escritor, reflexões filosóficas sobre a vida e sobre as contradições do mundo, certo? Em Lira Paulistana, lá de 1945, São Paulo é retomada como tema literário por meio da associação de pensamentos, sensações e imagens. Então a gente tem aí, né, a retomada do tema São Paulo em mais uma obra do Mário de Andrade. Em Lira Paulistana, encontra-se a meditação sobre o Tietê, né, uma reflexão sobre a vida, sobre a pátria brasileira e sobre a própria identidade. A obra foi concluída apenas 13 dias antes da morte de Mário de Andrade. Então, é uma obra que ficou muito próxima, né, do fim da vida de Mário de Andrade, mas que foi concluída e traz muitas reflexões sobre a cidade de São Paulo, por meio aí, né, do rio Tietê. As águas do rio Tietê são utilizadas como cenário, sobre o qual se espalham os pensamentos, as divagações e as sensações do eu lírico. Essas reflexões denunciam por meio de uma série de símbolos, como a cidade, o rio e a noite, os males associados à forma desorganizada de urbanização que suja as águas do Tietê. Então vai trazer essa reflexão, né, sobre a vida moderna, esse progresso que também traz alguns problemas para as pessoas e também, né, com relação à natureza. Na prosa, né, a gente vai ter aí a temática irreverência e crítica, certo? Ele escreveu Amar, Verbo Intransitivo, em 1927. Nessa obra ocorre a denúncia da hipocrisia da elite de São Paulo, uma profunda análise psicológica das personagens do livro. Ele escreveu também Macunaíma, em 1928. Na obra Macunaíma estão presentes todo o nacionalismo e a forte ligação com o folclore brasileiro. Realiza-se uma colagem de anedotas e de lendas brasileiras, certo? Culturas do Norte e do Sul também convivem e interligam-se. A poesia, né? Agora a gente vai estudar um pouquinho do Oswald de Andrade, certo? O riso e a crítica. A poesia e a prosa trouxeram irreverência e renovação na linguagem literária. Sua obra destacou-se pelo humor e pela ironia. Trouxe aí o uso de neologismos e da linguagem coloquial. Apresenta as características marcantes da primeira fase do modernismo, que é essa valorização do nacionalismo por meio da linguagem, da nossa história. Trazendo aí o nacionalismo, a análise crítica da realidade brasileira e da sociedade burguesa e a valorização do falar cotidiano, por isso uma linguagem mais coloquial na produção de poesia, para mostrar aí a fala do povo brasileiro. Na poesia, o Oswald de Andrade produziu também o poema Piada, certo? Resumiu com humor a crítica às estéticas anteriores,
que pregavam rigor formal e uma visão idealizada do Brasil. Então, eles não trazem essa idealização, né? Traz o Brasil da época como ele era, né? O poema Piada é marcado pela concisão e conduz o leitor a uma reflexão a respeito do tema proposto. Então, vai fazer com que a pessoa ria, mas vai rir e ao mesmo tempo vai refletir sobre o tema que está sendo proposto, certo? Por isso, poema piada. É um poema curtinho, né, conciso. Lembrando que os poemas do modernismo na primeira fase são poemas que apresentam o verso livre. O que é o verso livre que a gente aprendeu lá no 9º ano? O verso livre são poemas que não estão aí dentro de uma estrutura fixa, né, com rimas e também com métrica definida, certo? Então, nós vamos ter um poema com uma estrofe, um poema com um verso, um poema que tem um verso com 3 palavras, o outro tem só uma palavra, então não tem uma estrutura fixa, ok? Vamos lá refletir um pouquinho essas características do Oswald de Andrade no poema O Gramático. Ele diz assim: os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia diz que era se pantarrou. E aí ele vai trazer o uso do neologismo e a forma que as pessoas falavam na época. Então ele traz aí a forma de falar, né, de se referir ao cavalo que se espantou, né? Para o negro ele se pantou, mas o que mais sabia dizia se pantarrou. Nos poemas piadas, destaca-se a brevidade, por isso um poema curto. As ideias principais são apresentadas de modo sintético e direto. O propósito do poema é provocar o riso. Recorre-se constantemente à paródia como recurso de construção de sentido, que é uma paródia, é trazer aí uma temática já trabalhada em outros textos, mas com novas características. Os temas são discussões acerca da identidade nacional do país. Oswald de Andrade traz em sua poesia marcas históricas do Brasil, né, com o negro, o índio, o português. Questiona pontos importantes da formação da cultura brasileira, né, trazendo aí esses questionamentos com relação à formação da nossa cultura. Aqui eu trouxe 2 exemplos de poemas do Oswald de Andrade. Um deles é Vício na Fala, certo? E o outro é Erro de Português, trazendo aí tanto essa discussão cultural do país, né, como referências históricas também. Nós temos lá em Vício na Fala, ele diz assim: para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Ou seja, ele quer dizer que uns falam de um jeito, outros de outros. Mas com isso, mas isso não impede que a língua, né, seja construída. Por isso, desse modo aí, nós vamos fazendo telhados, né? Vamos completando, vamos produzindo, não seria produzindo, vamos construindo a nossa língua, né? Uns falando de um jeito e outros de outro. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Isso aí é uma crítica, né, ao processo de aculturação do índio, né, pelo português. Porque o povo de Portugal chegou aqui e, de repente, introduziu os seus hábitos e obrigou, né, os índios a se adequarem a esses novos hábitos, aos hábitos que os portugueses tinham, como usar roupa, que é o que está trazendo aí no poema Piada, né? Ele traz essa referência histórica, que é o encontro de portugueses e índios, e também esse processo de aculturação, né? Mostrando aí, fazendo provocando o riso, quando ele diz que o português vestiu o índio porque era um dia de chuva, né? Fosse um dia de sol, o índio teria despido o português. Sobre a prosa do Oswald de Andrade, ele traz aí um hibridismo e uma experimentação. O hibridismo é quando eu trago mais de uma linha, né, literária, ou de uma vertente, ou de um gênero, né? Eu posso produzir de forma híbrida quando eu tenho uma prosa com características de poesia, por exemplo. E a experimentação é quando você faz uso de um novo método, certo? Então, nós temos lá ideias vanguardistas na mistura de prosa e poesia, por esse hibridismo.
na linguagem dinâmica, nos textos curtos, na composição inovadora. Em Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi um livro escrito em 1924, a narrativa é híbrida, ou seja, apresenta características de prosa e poesia, certo? Entremeada por poesias, piadas, diários, crônicas e outros gêneros textuais. Vocês podem ver aí que são diversos gêneros numa estrutura aí, em um livro, né? Em uma obra apenas você encontra diferentes gêneros. Forte influência da linguagem do cinema, certo? Que é uma linguagem dinâmica. A obra apresenta 163 episódios numerados e intitulados, constituem capítulos relâmpagos, um deles tem apenas uma frase, certo? Cada episódio narra com ironia e humor um fragmento da vida de João Miramar. Então nós temos aí esses capítulos flash, né? Bem rápidos. E aí, por isso também essa dinâmica, essa referência aí aos capítulos relâmpagos. A prosa também aí, na prosa ele produziu ainda Serafim Ponte Grande, né, em 1933. Nota-se o processo de experimentação estética, ou seja, ele produz de uma forma inovadora, né? A narrativa não tem capítulos, mas 203 fragmentos. É uma espécie de livro de memórias, dividido em partes. Nelas é possível encontrar personagens que aparecem e desaparecem sem explicação. Narração é em primeira pessoa e também em terceira pessoa, tá? Há no livro a presença de cartas, diários de viagem, anotações íntimas, textos teatrais, poemas curtos, abaixo-assinados e um dicionário de bolso que vai até a letra L. Então é essa prosa aí inovadora, certo? De experimentação estética. Encerramos aqui essa primeira fase, nesse primeiro momento do modernismo da geração de 22. Na próxima aula daremos continuidade, lembrando que o modernismo, assim como o romantismo, é um movimento extenso, né? O romantismo teve 3 fases, o modernismo também vai apresentar 3 fases, a geração de 22, com vários autores, a geração de 30, né? Nós estamos vendo aqui a geração de 22 com prosa e poesia, a de 30 também a gente vai encontrar isso, e depois a geração de 45. Então os nossos estudos sobre o modernismo vão ser um pouquinho extensos, mas a gente vai conseguir aí ver tudo, né, em relação a esse movimento. Um abraço e até mais!